Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Hotelcast. Meu nome é Rodrigo, sou o CEO e cofundador da Ask Suite e hoje estarei à frente desse episódio. Então, hoje a conversa é com o Marcos, gerente executivo comercial e de marketing do excelente Resort Le Canton em Teresópolis, no Rio de Janeiro. E hoje para falar sobre um tema que eles são especialistas, né? Reservas diretas. Afinal, nos últimos 3 anos, saíram de 30% para 70% do share de vendas diretas. Então, Marcos, se quiseres te apresentar e contar brevemente o teu histórico dentro do setor, o teu currículo aí, só para o pessoal que não te conhece, te conhecer um pouquinho melhor. Tá bom. Bom dia a todos aí, prazer estar aqui. Obrigado, Rodrigo, pelo convite. É muito bom estar dividindo um pouco aí com todos informação e conhecimento, que é o que a gente, nesse momento, precisa mesmo. Se juntar e compartilhar conhecimento e informação para todo mundo sair dessa situação que é o Covid, né? Bom, eu já trabalho em hotelaria há 25 anos, né? Sempre fiz isso da minha vida. Comecei lá atrás, na década de 90, no Clube Med, no Mediterrâneo, primeiro como recreador infantil, comecei como GO do miniclube. Fiquei no Clube Med durante 4 anos, passei por todas as áreas de entretenimento, esporte, a recepção, e depois voltei para o Rio porque eu tinha que me formar. Eu fazia, na época, economia no UFRJ, tinha trancado para viajar pelo clube, mas meu pai estava puxando minha orelha e falou, tem que voltar, cara, não tem jeito não. E aí, quando eu voltei, procurei emprego nas consultorias, nas auditorias, ninguém me chamou, e em uma semana eu fui distribuindo currículo, na época saía de porta em porta, né, distribuí currículo nos hotéis da Orla de Copacabana e Ipanema, e 3 hotéis me chamaram, assim, rapidamente. Foi o Meridian, Copacabana Palace e o Sofitel. Basicamente porque eu falava idiomas, falava inglês, francês, espanhol, e isso era muito importante. Na época, era um diferencial muito grande. Acabei escolhendo o Meridian para a função de concierge, porque eu sempre fui bom assim, de relação com o cliente, e comecei lá no Meridian. Quem me chamou para trabalhar na época foi a Mônica Paixão, que hoje, inclusive, ainda é a minha CEO no Le Canton, então já estamos juntos aí há bastante tempo nessa estrada. Fiquei no Meridian durante 3 anos, passei para a recepção, e aí a Mônica Paixão novamente era gerente da recepção, foi inaugurar o primeiro Golden Tulip Ipanema Plaza, no Rio de Janeiro, como gerente geral, e me levou como gerente de recepção. Inauguramos o hotel, plantamos tudo, fiquei lá por mais 3 anos, mas a Golden Tulip não tinha nenhum outro hotel no Brasil, nem no Rio de Janeiro, era um hotel próprio só, então eu fiquei um pouco sem crescimento. Aí eu procurei o mercado e um dos concorrentes, que era o Hotel Marina, apareceu uma vaga para ser gerente de recepção e segurança e telefonia na época, de 2 hotéis, que era o Marina Palace e o Marina All Suites. Daí eu fui para o Marina, fiquei no Marina por praticamente 13 anos, muito tempo. Lá eu cresci, fui gerente de hospedagem, fui gerente operacional, inaugurei o Vila Rasa Marina em Búzios, inaugurei a Bolsa também em Itaipava, trabalhei na Pousada Maravilha, em Fernando de Noronha, que também fiz parte do grupo durante um bom tempo, mas o Marina vendeu os seus hotéis, hoje ele continua com Vila Rasa em Búzios, no percentual do Janeiro, que reinaugurou, e foi quando vendeu o Marina, uma parte do Marina All Suites, que eu saí procurar o mercado novamente, e aí a Mônica me chamou de novo para trabalhar com ela. Então, já trabalho com a Mônica já fazem 10 anos, e teve só esse intervalo do Marina aí de 13 anos, e é basicamente isso.
resumidamente, os 25 anos de hotelaria. Legal. Bastante tempo no setor, deu para aprender um pouquinho, né, Marcos? Um pouco. Legal. Introduzindo um pouquinho sobre o tema de hoje, né, falar de reservas diretas e tudo mais. Essa crise agora, a gente teve vários hoteleiros, né, clientes e tudo mais reportando problemas com agências que não honraram seus compromissos, né, umas sim, outras não, enfim. O próprio cliente final, às vezes, tendo situações mais complicadas com terceiros, com agências e tal. E também, paralelamente a isso, né, eu li até ontem uma estatística da Brastor que diz que 78% das pessoas esperam ser melhor informadas, né, sobre, enfim, protocolos de higiene e tudo mais, e ser melhor informadas pelos hotéis para viajarem, né? Então, todo esse cenário ele acaba criando talvez uma oportunidade para a hotelaria mudar um pouco a cultura dos viajantes para a reserva direta, né? Acho que isso é importante olhar esse lado do fortalecimento desses canais, porque senão a tendência vai ser cada vez mais as OTAs tomarem conta, né? A gente sempre gosta de ressaltar aqui que a gente não é contra o intermediário, muito pelo contrário, né? A gente sempre ressalta muito para todos os clientes e recomenda que todos eles trabalhem com agências o máximo possível, né? Diversifiquem o portfólio de distribuição, mantenham uma boa relação com eles, afinal eles são fundamentais para a geração de demanda e até para a atração da reserva direta em si, né? A agência acaba sendo uma vitrine para isso, então, enfim, acabam sendo fundamentais nesse processo. Mas, Marcos, queria que tu comentasse um pouquinho, né? Nesses últimos 3 anos, vocês tiveram um case muito significativo, né? Conseguiram mudar muito e sair de 30% para 70%, a aumentar a proporção de reservas diretas no teu share de distribuição. Então, eu queria que tu contasse um pouquinho como foi esse processo, quais foram as principais ações aí que vocês tomaram ao longo do tempo para conseguir um resultado tão bacana. Bom, foi um processo assim longo, não foi do dia para a noite. 3 anos aí é um bom tempo, então foram várias as ações que nós fizemos. Logo que a Mônica entrou no hotel e depois me chamou e tal, a gente fez algumas mudanças assim que foram fundamentais. A distribuição do Le Canton era feita por um motor de reservas caseiro, limitado, e a gente pegou uma ferramenta de mercado, que hoje a maioria dos hotéis e resorts usam, e implementou ela. Então, já começamos mudando a ferramenta. Fizemos também uma pesquisa de mercado, foi assim, entrei em 2017, em 2018, início, a gente fez uma pesquisa de mercado para entender o nosso público final, com quem a gente estava falando, como é que a gente estava falando, se estava certo, se estava errado, e a gente se surpreendeu. A gente falava muito de Suíça, de luxo, e o nosso público queria saber era de atividades, pais e filhos, e era um pouco mais de varejo, um pouco menos de luxo. Então, a gente, com essa pesquisa, foi se adequando, né? Fizemos também um novo site, o site estava um pouco obsoleto já, fizemos um site mais moderno, muito mais para mobile, que é tendência total, a gente vê isso aí, qualquer estatística de Google Analytics, você vê isso daí, que é muito forte. Então, a gente fez um site já mais mobile. Foi nessa época também que eu te conheci, né, Rodrigo? Eu lembro que eu fui impactado aí por um e-mail marketing de inbound que vocês fazem muito bem, inclusive. A gente já copiou muito de vocês, o inbound de vocês aí. E entrei em contato por telefone, fiz um teste com um dos hotéis. Acho que vocês só tinham um hotel, por enquanto, aí do Sul. E a gente bateu um papo. Eu lembro que eu falei, cara, assim, para eu fechar contigo, eu preciso que você
implemente duas coisinhas para mim. Eu não me lembro exatamente o que eu falei, mas aí você falou, não, tá bom, pode deixar, tá no nosso pipeline aqui, quando tiver eu te ligo. E aí passou assim, acho que um mês, mais ou menos, me ligou, cara, já implementei, vamos lá, bota aí, testa. Aí a gente entrou no site novo com o robô também, foi uma novidade, botamos uma pessoa para ser o pai do robô, assim, dentro do escritório. E aí, assim, foi muito legal e foi muito importante naquele momento, inclusive para a equipe da central de atendimento, que a gente tinha reformulado também. A gente, quando entrou, detectou muitos problemas com a equipe de atendimento, em termos de script, em termos de demora no atendimento, em termos de medição de atendimento. Mas aí eles viram que tinha um robô lá atendendo também. Eu me lembro que eles falaram, caramba, será que a gente... Aquela dúvida, será que a gente vai ser substituído por robô? Eu acho que isso daí acrescentou um pouco mais de competitividade, entusiasmo, talvez. motivação para eles produzirem mais. E tinha assim, uma competiçãozinha ali. Então, assim, foi bem bacana assim, o processo, a gente relembrar o processo com esses detalhes, a riqueza de detalhes, é bem importante. Em paralelo a tudo isso, a gente criou uma areazinha ali de BI, porque antes da gente entrar, tinham passado muitos gestores pelo Lecanton, chegaram a ter 4 diretores gerais dentro do mesmo ano. Então, as informações estavam muito truncadas e muito difíceis de ser tiradas do PMS. Então, em paralelo, o avião voando, a gente vendendo e tudo, a gente construiu uma célulazinha de BI para ir nos ajudando em termos de tarifação, de área média, precificação, e tudo, performance da equipe, atendimento. A gente foi construindo uns painéis de controle, né? Fomos criando metas diárias e começamos a fazer um reforço muito grande também no online, né? Começamos a entrar forte no Google. O Google foi uma ferramenta, principalmente o Google Ads, que converteu muito e com certeza pegou muito share das OTAs, muito mais do que o Facebook. Claro que todo o Facebook, tanto com Ads, tanto que o institucional, tanto que o inbound, tudo isso fortaleceu para trazer tráfego e para aumentar a conversão e para buscar share. Mas em termos de conversão de tiro ali, o Google Ads foi o que mais começou a produzir. Uhum. E vocês chamavam esse Cheguei tráfego... mês de fazer 800 mil faturamento só de Google. Uhum. Que é bastante, Sim. Outra coisa, por exemplo, a gente na nossa estratégia, que a gente sofria muito por estar perto do Rio de Janeiro. O pessoal deixava para fazer a reserva last minute se o tempo tivesse bom ou se tivesse ruim. Isso era mortal, porque a gente chegava na semana no sufoco, enforcado, tinha que baixar o preço e aí comia toda a nossa margem. Aí a gente mudou a estratégia, a gente começou a trabalhar mais com grupos. Então, grupos eu tinha ali que dar uma margem de 8% a 12%, dependendo da negociação, mas com antecedência conseguia garantir uma quantidade do meu estoque vendido. Então, eu já não ficava mais no sufoco do last minute. Eu pegava ali, eu comecei a medir que a minha curva de 30 dias era o meu ponto ótimo de venda e ficava trabalhando ali 40 dias, 20 dias, 40 dias, 20 dias. E não deixava passar muito daquilo ali, não. E aí fui conseguindo aumentar o lead, quer dizer, a gente chegou a ter 45 dias de antecedência, nosso melhor tempo de venda, e aí a gente saiu do sufoco do last minute, não estávamos mais precisando fazer last minute. Uhum. A gente, no início, entrava numa semana faltando 70 quartos para vender, para encher o hotel. No final, ficava com 10, era mole, não tinha que baixar mais o preço. Uhum. Mas isso foi fundamental, a gente ter grupos. Aí ter uma política de grupos, e grupos são através de agências,
o grupo através das escolas, a gente também entrou muito forte nas escolas. As mães nas escolas hoje costumam ter grupo de WhatsApp entre os pais, os alunos. Então, eles se falam, marcam viagens e tudo. A gente foi entrando nesses grupos de algumas escolas boas aqui do Rio de Janeiro, que a gente mapeou como interessantes. E aí, usamos também uma tática de embaixadores, chamamos algumas pessoas conhecidas, seja minhas ou da equipe, transformaram em embaixadores dentro das escolas, e aí foram trabalhando isso daí. Então, assim... Mas a estratégia era atrair as famílias mesmo das escolas, né? Exatamente. Os pais. Famílias pelos grupos de WhatsApp. Legal. Tá? Mas, assim, o nosso marketing era um marketing 360. Ao mesmo que a gente estava indo lá neles, a gente estava fazendo anúncio no Clube, canal fechado para as crianças, YouTube, canal para as crianças, anúncio no Globo, para pegar os pais das crianças, anúncios nas revistas dos grandes condomínios aqui da Barra do Rio de Janeiro, a Zona Oeste, a gente mapeou como uma das principais áreas de clientes nossos. Anúncio nos jornais de bairro do Globo, lá em Niterói, que também é um mercado forte nosso. Ô Marcos, então deixa eu só fazer uma ponderação. Me parece que vocês tiveram um posicionamento mais claro a respeito da questão da família com filhos, talvez, em atrair esse perfil de cliente, né? E às vezes na hotelaria eu acho que falta isso em alguns empreendimentos, né? De saber em qual público que eu vou focar e aí construir as atrações dentro do meu hotel focadas nesse público e direcionar toda a minha comunicação para esse perfil, né, de cliente. A gente tem alguns clientes, por exemplo, focados em casais, né, e aí não atendem crianças e tudo mais. E são super bem sucedidos porque focam naquele nicho de mercado e aí a comunicação fica muito mais clara, fácil, teu marketing fica muito direcionado e aí vai viralizando, né? Então, faz sentido isso? Faz, total. A gente teve essa clareza no início de 2018, essa pesquisa de mercado. E aí, a gente, assim, integrou tudo. Quando eu assumi, eu cuidava só da parte de vendas. E aí, depois, eu acabei pegando o marketing também. Porque lá no Marina, eu já era diretor de vendas e marketing. Então, eu já fazia essa integração do comercial. E o mais interessante é que a gente juntou também, como é um resort, a área de entretenimento do hotel, onde faz a programação para o cliente, ela é muito importante. Sim. Então, a gente conectou o marketing com o entretenimento. Então, passei a fazer, junto com o gestor do lazer, a programação. Então, tendo essa visão que a gente tem que falar com os pais e os filhos, a gente começou a criar programações para pais e filhos juntos. E eu acho que isso favoreceu também tanto a divulgação, o conteúdo, quanto atingir a captação dos nossos clientes, dos nossos leads, né? Legal. E Marcos, olhando, não sei se vocês já conseguiram analisar ou ter uma visão mais clara sobre isso, mas que fatores vocês identificaram que mais pesa na decisão do teu cliente em escolher reservar direto com vocês ou via agência? São os pacotes, amarrar a venda direta no atendimento de dúvidas, que às vezes o cara chega por uma agência e aí vem com a dúvida lá no atendimento do hotel e ali a gente tem que segurar, condições de pagamento da venda direta, o relacionamento de pós-venda, o que tu acha que é a facilidade de reservar pelo site, né? Enfim, são N fatores, a gente sabe que também é um conjunto, mas tem algumas coisas que tu destaca, assim, que vocês perceberam? Sim, vamos lá. Eu costumo separar dois caminhos, né? Um é o atendimento. Quando a gente consegue impactar o cliente e ele prefere ligar para a nossa central, o atendimento ali é fundamental. Se a gente não tiver um atendimento muito bom, o cliente provavelmente vai escapar para alguma agência que faz um atendimento bom, que tem ali uma qualidade, tem uma exclusividade, uma dedicação, um empenho, porque ele
depende daquela venda ali para sobreviver. Então, a gente tem que fazer um bom atendimento, atencioso, máximo de informação possível. O resort ele tem essa particularidade, ele precisa de muita informação. A pessoa quer saber a programação, a pessoa quer saber a distância do quarto, ele quer saber da gastronomia, o que vai ter de menu, ele quer saber os horários de abertura, de fechamento, seja do parque, seja da fazenda, é muita informação. Então, um atendimento médio demora para fazer uma reserva de 4 a 5 minutos, é o que a gente tem em média aí, passando tudo que é informação. No digital, a gente precisa ter uma boa jornada do cliente, quer dizer, ele precisa ser impactado, cair numa boa landing page, onde contenha boa informação, tudo isso de informação rápida, com boa visibilidade, e ele tem que cair direto no nosso motor depois da landing page, com mais 2 cliques ou 3 no máximo para fechar a venda. Então, essa é a nossa é o nosso caminho aí que a gente traçou e foi percebendo e foi ajustando para ter mais eficiência. Inclusive agora, durante a pandemia, a gente está melhorando, isso é uma melhoria contínua, né? A gente está criando uma landing page nova, mais mobile ainda, com mais informação, a gente assim, faz um benchmark com algumas empresas, alguns resorts, algumas OTAs, inclusive, que são especialistas nisso, e a gente vai tentando aprimorar a nossa. Uhum. Legal, então os anúncios de ads... Estou trabalhando em cima de uma lente nova. Uhum. Então os anúncios de ads que para vocês funcionam bem na questão da atração, eles são direcionados para uma landing page, normalmente. Normalmente uma landing page de pacote, né? Dependendo do pacote que a gente está divulgando ou dependendo do pacote que a pessoa está interessada. Uhum. E dentro daquele pacote, a gente tenta colocar o máximo de informações, seja da programação, claro, o preço, a facilidade do pagamento, o que vai ter de atração, dos horários. Uhum. E aí ele cai no motor ele escolhe o quarto e já vai para o pagamento. Legal, legal. E Marcos, como equalizar, né, essa equação da relacionamento com parceiros e distribuidores e o foco na venda direta, né, para que a gente consiga manter esse bom relacionamento com o mercado e também, né, não penalize a nossa margem ali com vendas de terceiros. Queria que tu comentasse um pouquinho a respeito disso. Bom, a gente sentiu isso no final do ano passado. No final de 2019 foi quando a gente chegou lá nos 70%. E aí, o que começou a acontecer? Vários parceiros começaram, grandes parceiros assim, começaram a me ligar e falar, pô, Marcos, não estamos vendo mais disponibilidade nessa data, nessa outra data, o que está acontecendo? O que você está fechando a gente e tal? E assim, isso me remeteu aí, eu que já sou mais experiente, me remeteu uma experiência que eu vivi lá no Marina, na década de 90 mesmo. O corporativo no Rio de Janeiro estava bombando, óleo e gás assim estava lotando, era Petrobras, eram as perfuradoras lotando tudo que é hotel. E a gente, alguns hotéis, inclusive, a gente caiu nesse erro, assim, eu me lembro que a gente caiu nesse erro. E alguns hotéis, assim, praticamente fecharam a disponibilidade para as operadoras. Lá no Marina, a gente assim, deixou 10% da disponibilidade pelo que eu compro para operadoras. E aí depois, isso é tudo cíclico, né? Um pêndulo. E logo depois, um ano depois, mais ou menos, o corporativo deu aquela baqueada, a gente foi atrás das operadoras, e as operadoras, assim, fizeram a parte delas. Quem deu mais disponibilidade na época, depois manteve mais negócios com eles. Então, assim, eu me lembrei muito dessa situação e, assim, comecei a frear.
e abrir um pouco mais de disponibilidade, manter um pouco mais de disponibilidade tanto para operadoras quanto para OTAs, e fazer um controle mais por origem mesmo, tentar dividir o estoque ali, o allotment de OHs por origem. É complicado, é mais difícil, mas a gente começou a fazer isso daí, não teve jeito. Foi uma decisão assim, vamos aumentar a margem ou vamos continuar com esses percentuais de share? Não, vamos continuar porque a gente não sabe o amanhã. E é o que aconteceu. Entrou essa pandemia aí, e agora, como é que vai ser? As OTAs vão voltar mais forte do que o direto ou não vão? Eu, particularmente, participei de como ouvinte, né, de uma live aí de CEOs, e eles disseram que, teoricamente, as OTAs vão voltar mais forte. Aqui o que eu posso dizer é que a gente não está sentindo isso, eu não estou sentindo as OTAs mais fortes, não. A gente traçou uma estratégia de utilizar apenas assim, os top 5 clientes, fazer uma condição melhor para eles, tentar uma negociação de pré-venda com eles, fazer alguma coisa para o caixa também. E estamos sentindo que a gente e eles estão vendendo mais do que as OTAs, mas a gente não sabe o futuro. Então, naquele momento, lá no final de 2019, a gente tomou a decisão estratégica de frear o direto e manter esse chat 70-30, que já estava, assim, eu acho que já estava assim, bom, excelente, para não botar também todas as fichas num saco só, né? Exatamente, exatamente. Não, é importante essa visão, né? Porque da mesma forma que a gente fala em diversificação de canais, fortalecimento da reserva direta, é sempre importante ressaltar isso, né? A manutenção dos parceiros e o fortalecimento também dos canais sempre, né? Então, é importante compartilhar essa decisão que para muito hoteleiro às vezes pode parecer na contramão do desejo deles, que eles sempre pensam, né, na margem, mas realmente as coisas são cíclicas e lá na frente você pode precisar no segundo cenário dessa parceria, né? Legal. Marcos, a respeito de falando um pouquinho de funil de reservas diretas, né? Enfim, a gente tem, pensando num funil de reservas diretas, a gente tem essa etapa de atração, descoberta, né? De novos clientes. E tu comentou muito a respeito desse ponto, que a virada de chave de vocês foi a questão de ads, a questão de foco em grupos, entrada nas escolas. Acho que está bem claro esse ponto para a audiência. Questão da conversão, né, que seria a segunda etapa desse funil, né? Eu atrair potenciais, agora eu tenho que converter, né? E aí tu comentou da importância do teu site, né, da remodelagem do site, fundamental, foco no mobile, até compartilhando um dado. A gente, quando começou a Ask Suite lá no início, os nossos clientes tinham um percentual de atendimento pelo chat mobile no site ali dos hotéis em torno de 60%, e hoje já está 75%. Né? Então, 75% dos atendimentos são mobile contra 25% desktop. Né? Então, realmente, a experiência mobile é o foco total e a de atenção. Então, quando eu vou analisar um motor de reservas, como tu falou, né? Primeiro eu tenho que ver esse cara na versão mobile para depois analisar a versão desktop, né? Que às vezes a desktop está muito boa, muito bonitinha, mas a mobile demora para carregar, layout, enfim, não mostra Muito. variedade de tarifas ali, enfim. Então, essa facilidade de compra, ela ainda penaliza a questão da reserva direta, mas eu vejo que está mudando, né? A gente também, quando começou lá atrás, via ainda muito site não responsivo no mercado, né? Hoje já é bem difícil encontrar sites não responsivos no mercado. Então, acho que está tendo uma maturidade, uma evolução nesse sentido também. Falando um pouquinho da questão da central de reservas de vocês, né, que eu acho que é um ponto
também importante, né? A gente foca muito nisso também, dar subsídios e ferramentas para aumentar a produtividade de vendas do atendente da central de reservas ali dentro da nossa plataforma, que isso eu vejo que é importante, né? Como tu falou, a média de tempo de um atendimento do teu agente é de 4 minutos. Lógico, quanto mais às vezes a gente precisa dar mais atenção nesse atendimento, mas quanto mais a gente conseguir focar atendimentos de venda mesmo, mais vai fazer sentido, né? Não perder muito tempo com atendimentos operacionais de clientes, às vezes, que já reservaram e estão ali querendo dúvidas mais pontuais de como chegar, enfim, atrações, etc. Como que vocês estruturam hoje a central de reservas de vocês em termos de departamentos? Assim, vocês têm um segmento só focado em atendimento de grupos, outro de eventos e outro público final? Como que vocês segmentam o time mesmo da central? Bom, vamos lá. A gente tem a central de reservas, que a gente chama cara que atende e faz o ativo também, e tem a central de grupos e eventos. Então, são duas áreas separadas, né? Uma equipe só para atender grupos e eventos e uma área só para atender o individual, que a gente chama. Dentro da central de atendimento, a gente ainda tem mais uma subdivisão. A gente tem a central de atendimento para a hospedagem de hotelaria e a gente tem a central de atendimento para a hospedagem do nosso cliente Vacation Club, do nosso clube de férias. A gente tem um clube de férias aí com mais de 2.500 famílias hoje, que tem um atendimento exclusivo. Tem uma fila separada dentro da nossa URA, da nossa central telefônica, e aí tem um atendimento VIP, digamos assim. Central de atendimento. Dentro da nossa central de atendimento, a gente tem uma equipe de passivo, que fica praticamente recebendo ligação o dia inteiro. Tem uma equipe de ativo, que fica... a gente gera muito lead também de face lead. A gente, agora, inclusive, na pandemia, foi o que mais funcionou para a gente, só dando um remark aí. O Google, na pandemia, o Google Ads zerou, praticamente, e o que funcionou para a gente foi o Face Lead. Então, a gente estava pegando esse lead e estava fazendo a equipe que cuida das redes sociais e o robô. Tem duas pessoas o dia inteiro, redes sociais e robô, interferindo às vezes no robô, entrando no meio do atendimento do robô para dar aquele atendimento humanizado. E aí a gente brinca que ele fica roubando o robô, ele fica roubando a performance do robô, né? A gente brinca disso daí lá na central. E o que mais funcionou na pandemia também, eu acho que é uma tendência, foi o WhatsApp. O nosso WhatsApp funcionou muito mais do que o telefone. Eu acho que essa também é uma tendência. As pessoas não querem, pelo menos assim, eu não gosto muito de receber ligação de ativo, mas se vier um WhatsApp ativo, eu sou mais receptivo. Eu respondo, eu gosto, eu baixo, eu leio e tal. Eu acho que essa é uma tendência. Então, já funcionou muito melhor para a gente, durante a pandemia, esse ativo pelo WhatsApp. Então, basicamente assim, são várias subdivisões e a gente tem metas para todas diariamente, a gente tem fechamento para todos diariamente, e a gente está numa escalada aí. Semana passada a gente conseguiu vender num dia 50 mil, essa semana a gente conseguiu já bater ontem 78 mil, a gente tinha uma média de vendas de 150 mil dia, quer dizer, estamos ainda engatinhando. A gente fechou com 620 mil em vendas, a gente ano passado vendeu 4 milhões, só para vocês terem uma ideia assim, de volume de vendas, como é que está começando a retomada, assim. Então, é mais ou menos por aí o nosso cenário, como é que a gente trabalha. Legal. Até a gente estava olhando ali os números de vocês dentro da nossa plataforma
E isso tem sido uma análise que a gente tem visto em todos os números aí, companhias aéreas e tudo. Parece que o vale negativo de demanda foi o mês de abril, né? Então, hoje, no mês de maio, em relação a abril, vocês já tiveram no mês de maio o dobro de volume de atendimentos pela nossa plataforma que o mês de abril. E isso a gente está vendo. Bate exatamente com o dobro de faturamento, de vendas. Exatamente. Batata. Então, assim, os números batem, né? E dos outros clientes também, né? A gente está vendo isso. Então, até uma notícia talvez positiva seja essa, né? Eu acho que o buraco negativo, o buraco negro de demanda, assim, ele parece já ter passado. Lógico que ainda tem situações na hotelaria e no Brasil de hotéis fechados por determinação local das autoridades e tal, mas em termos de demanda em si, eu vejo uma oportunidade. E a outra oportunidade que eu acho que pode favorecer, principalmente o mercado de resorts, né, é o saldo que a gente tem de viagens internacionais e viagens, né, para fora e para dentro do Brasil, né? Eu estava olhando essa estatística que por ano viajam para fora do país cerca de quase 10 milhões de brasileiros e entram no país cerca de 6 milhões de estrangeiros. Daí para produtos como vocês, por exemplo, que eu imagino que seja baixo o percentual de estrangeiros no teu share, né? Eu acho que o teu público é muito mais local. Eu vejo que vocês vão ter muito mais incremento de receita com essa classe A brasileira que vai deixar de viajar para fora esse ano e vai estar consumindo produtos bons internamente. Então, eu acho que esse também é um fator que pode contribuir muito positivamente com o cenário de resorts e produtos mais de alto valor agregado como vocês, concorda? Concordo. Bom, o dólar ele já vinha sendo um aliado nosso nesses Sim, últimos 3 anos, né? sim. Já existia sempre uma conta aí do cliente final na hora que fazia uma cotação para ir para um resort ou uma viagem internacional. Dólar na faixa de 3 alto, 4 baixo ali, já era um dificultador das viagens internacionais, ainda mais no perfil de família, que são 2 adultos e 2 crianças, quando você coloca a passagem aérea, mais a hospedagem, a alimentação, as compras locais, se for Disney ainda, os ingressos e tal, a conta vai lá no alto. Então, isso daí já era para a gente um incentivo assim, da viagem local. A gente já analisei bastante os estudos, principalmente da STR, lá de retomada dos mercados da China, e o principal, o que voltou mais rápido em termos de hotelaria foram os resorts locais. Tem até, depois eu aqui compartilho com vocês o estudo que eu fiz aqui para apresentar lá para o conselho, para os sócios, dos principais resorts. Tem um resort que fica 3 horas lá, não sei se era de Xangai, qual era a cidade, que eles abriram em abril. No primeiro mês, eles ficaram mais ou menos 40%, 45% de ocupação, e aí, em maio, logo no primeiro final de semana, veio um feriadão lá para eles, e aí eles já chegaram a 70%, 80%, e depois dos finais de semana, eles mantiveram essa média de ocupação de 70%. E, contrapartida, a diária deles, a diária média deles lá, ficou entre 10% e 15% mais baixa do que nos meses anteriores, antes da pandemia, né? Então, assim, eu acho que vai acontecer muito parecido aqui com a gente. Claro que vai depender do nosso tratamento da pandemia, por exemplo, aqui eu estou acompanhando também em paralelo a curva, né, de contaminação e de morte. Um dia assim que eu estava esperando muito a quantidade de morte, né, porque estava caindo, só que tem o problema do final de semana, que eles não calculam e tal, e se desse menos de 1.000, quer dizer que a curva já estava tendendo a cair, mas deu 1.200 e pouco, então quer dizer que ainda não está caindo. Então, pode ser que demore um pouco mais. E aí tudo vem depois, né?
o relaxamento, que é fundamental para a gente, talvez demore um pouquinho mais. Tal. Lá em Teresópolis, a prefeitura foi um dos lockdowns mais rigorosos. Tivemos lockdown lá por CPF, então um dia podia sair quem era par, outro dia podia sair quem era ímpar, tudo fechado, uma coisa assim, bem atípica, diferente das outras prefeituras e estados, então a gente ainda não está permitindo operar. Mesmo assim, ontem a gente teve já uma reunião com a prefeitura, porque eles já criaram algumas ondas de abertura, igual aqui no Rio de Janeiro já também tem as ondas, e a gente estava, a hotelaria, os hotéis estavam lá na última onda, então a gente foi negociar, trazer um pouquinho mais para o meio ou para o início. Então, tudo isso é variável para a gente abrir. A gente está com uma data de abertura para 10 de julho, mas depende de todos esses fatores. Contaminação, prolongamento da prefeitura, vendas, mas a gente está com essa mira aí, de 10 de julho. Esse é o nosso target. E a disponibilidade de vendas está a partir de qual data? 10 de julho já está aberto para venda, 10 de julho em diante. 10 de julho, exatamente. Legal, legal. Beleza. E Marcos, só um ponto final que eu acho que é também muitas vezes importante aí nessa parte de conversão, que é a parte de formas de pagamento, né? Hoje, como vocês trabalham essa questão de formas e meio de pagamento, tanto para grupo quanto para público final? Bom, isso daí também fez parte, acabei não mencionando, falei tanta coisa, mas não falei isso daí, né? Agora, na retomada, a gente teve que flexibilizar tudo praticamente. Então, começamos flexibilizando alteração de data, cancelamento, né, normal, todos fizeram, o mercado todo teve que fazer isso, né, para estimular a demanda de uma forma geral. A gente lançou muitas promoções, a gente está esperando, assim como o mercado chinês que eu citei anteriormente, que a gente tem uma diária média 12% menor do que a gente teve em 2019. Então, estamos com ótimas promoções no momento. E a gente também está flexibilizando o parcelamento. A gente fazia até em 3 vezes, e agora a gente está fazendo, por exemplo, reservas para julho, 4 vezes, reserva para agosto, 5 vezes, setembro, 6 vezes, e assim vai até 10 vezes. Reservas em dezembro em diante já fazemos em até 10 vezes. Então, é uma forma também de estimular. A gente baixou um pouco o preço através das promoções, também estamos facilitando através do parcelamento. E tentando fazer com que tenham compras mais antecipadas, quer dizer, esse early booking, que todo mundo chama, que isso aí facilite um pouco mais o early booking. Sim. A gente tem visto alguns mercados, né? Por exemplo, o setor automobilístico que está sendo extremamente afetado, com problema de caixa, etc. E uma das estratégias que eles estão usando é tentar antecipar ao máximo a entrada de recurso, né? Então, eles estão dando, por exemplo, se tu pagar 50% do veículo agora, o resto das parcelas você só paga em 2021, por exemplo. Tem várias concessionárias fazendo isso aqui na nossa região, porque eles calculam que esse 50% de entrada agora é o que vai ajudar eles a sobreviver esse período de crise. E a gente sabe que tem muito hoteleiro agora precisando antecipar a caixa, antecipar a receita. Não sei se vocês pensaram alguma questão nesse sentido, vocês estão dando algum benefício para um pagamento à vista, alguma coisa nesse sentido? Bom, a gente sempre deu pelo menos 5% no pagamento à vista. A gente fez algumas vendas antecipadas para parceiros. Então, a questão de caixa, a gente entregou blocos do nosso estoque de quartos para alguns parceiros e fizemos algumas pré-vendas aí, claro, com um preço muito mais... muito melhor, um preço muito mais atrativo, né? Claro, eles tiveram um poder de barganha com a gente muito maior nesse momento, então a gente entregou um percentual do nosso estoque e para o cliente final, a gente fez também aquela promoção do voucher, que o cara compra agora e pode usar quando quiser.
Legal. também ajuda, mas não teve assim uma adesão, assim, teve uma adesão pequena, não teve uma adesão muito grande. Mas as nossas vendas em cartão de crédito, a gente enxerga que tem sempre a possibilidade da antecipação pelo cartão de crédito. Então, mais que paga uns jurozinhos ali maior, dá para negociar com o banco isso daí. Sim, que às vezes fica mais barato a antecipação do cartão que o próprio desconto à vista. Exatamente. Legal. Beleza. Bom, Marcos, queria te agradecer aí pelo teu tempo, pela disponibilidade de estar trocando com a gente. Acho que foi um conteúdo bastante rico aqui para nossa audiência. Sem dúvidas aí vai nos ajudar e ajudar muito o hoteleiro e o pessoal que trabalha na área de resort aí a planejar melhor esse momento aí de retomada e também essa questão de objetivos de incrementar as vendas diretas que vocês tiveram tanto êxito em executar. Então, parabéns aí pelo trabalho, a gente acompanha vocês há bastante tempo, é um dos nossos cases aqui na Ask Suite e muito obrigado aí pela colaboração. Eu que agradeço, Rodrigo, foi ótimo o papo, sou um fã, adoro essas startups de tecnologia. Fico muito contente quando você me chama aí para a gente trocar ideia de novidades e implementações novas, esse intercâmbio que a gente faz aí de vez em quando, né? Porque a rotina é corrida e tal. Com a sua equipe também, estou sempre aberto, sempre acho um tempo que eu acho muito importante, acho fundamental a gente fazer essas trocas. Vira e mexe, dou umas ideias também malucas para vocês, que eu sei que às vezes não dá para fazer e tal, mas é assim uma visão para frente. Eu acho que a gente tem que o tempo todo estar tentando inovar, estar tentando criar, fazer de uma forma que é aí que a gente tem os nossos ganhos de eficiência e eu acho que é aí que a gente vai evoluindo. Tá? E, o que precisar, conta com a gente sempre. O que quiser testar aqui com a gente no Le Canton, estamos sempre à disposição. E é um prazer trabalhar em parceria com vocês. Legal, Marcos. Cara, obrigado aí pela conversa e até a próxima. Vamos encerrando aqui o episódio de hoje.